Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 20 de agosto, agora 11 horas e 34 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6h34 da manhã. Vocês vejam que aqui no diário a BTC está ameaçando perder a nuvem. Está formando um corpo real aqui já para fora, abaixo da linha inferior da nuvem. Pode ser que isso aqui seja um falso rompimento da nuvem. Pode ser que seja um repeteco dessa movimentação aqui, ó, de setembro de 2020, onde a BTC também abriu um corpo real aqui protuberante para fora, para baixo da nuvem, acabou desenhando uma figura triangular de acumulação e aí explodiu. Repetiu também essa movimentação no sentido de transpassar a nuvem de baixo para cima, acumulou meio que ameaçando perder a nuvem e aí explodiu e foi parar lá naquele patamar de 64 mil que a gente já conhece a história. Agora pode ser que eventualmente a gente esteja também ameaçando perder a nuvem de cima para baixo. De repente isso aqui pode se transformar numa acumulação triangular, exatamente como aconteceu em setembro de 2020, e eventualmente explodir para cima. Vamos ver como vão se comportar os próximos candles. Ficou muito feia a BTC na banda de VWAP mensal. A gente está abrindo Morobuzus aqui, ó, na esteira desse final de semana, que está só no começo. Pode ser que a gente venha testar a lower da banda de VWAP mensal do mês de julho, ali no patamar de 19.300, já que ficou muito feia a banda de VWAP mensal. A gente segue esgarçando a lower, vamos ver como isso vai se desdobrar. No nosso gráfico das VWAPs, a VWAP semanal cruzou de cima para baixo a mensal, já que a gente corrigiu muito, nem precisou esperar a virada da VWAP semanal, ela já cruzou. Nesse momento a VWAP semanal está ali em 23.300, a VWAP mensal segue em 23.600. Pode ser que eventualmente a nossa canaleta virtual de alta fique assim mais esgarçada, vamos colocar assim, mas é bem provável que esse Morobuzu que se formou hoje, é bem provável que ele não respeite a base dessa canaleta aqui e acabe testando aqui um patamar próximo de 19.500. Vamos ver. Aqui a base aqui do quadrante subsequente está em 19.317. A gente já avançou para esse quadrante aqui, cuja base é 20.048. A gente provavelmente deve visitar durante o final de semana algo ali em torno de 20 mil, podendo agulhar para 19 mil e pouco, já que esse Morobuzu aqui, ele normalmente vem com os irmãozinhos. É difícil aparecer um corpo real vendedor dessa extensão sem que a gente protagonize mais um corpo real avançando para baixo desse patamar aqui de fechamento. Enfim, vamos ver como vai se desdobrar. O gráfico ficou feio, é possível que a gente esteja formando um outro desenho acumulacional. Com certeza a BTC está muito volátil, reagiu à movimentação do DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de divisas, né? Não é possível medir o dólar contra o próprio dólar, então a força do dólar ela é medida contra uma cesta de divisas, contra euro, dólar australiano, iene japonês. O real não está nessa cesta de divisas pela insignificância, mas enfim, é bem provável que até o DXY, que nesse momento está fechado o mercado, né? O mercado de futuros que traciona o DXY não funciona fim de semana, é bem provável que o DXY só encontre um ponto de inflexão na altura de 109, tá 107,84. Toda vez que o DXY ganha um impulso, a BTC normalmente ela corrige. É isso que está patrocinando a corretiva da BTC. No intraday, a gente está exatamente como manda a literatura acadêmica, estressando a Upper, voltando para a VWAP, depois de ter caído horrores e ficado basicamente na banda inferior da banda de VWAP no intraday. Agora a gente estressa a Upper, volta para a VWAP, estressa a Upper, volta para a VWAP. Como aconteceu agora há poucos minutos, estressamos a Upper, voltamos para a VWAP. Daqui a pouco eu vou dar os sinais, com certeza serão sinais que vão fechar muito rapidamente, porque a BTC está didática hoje, respeitando essa régua movimentacional. E a próxima guerra do dinheiro num mundo de CBDCs vai ser a guerra por privacidade.
pouca gente consegue entender que a privacidade é um pré-requisito para fungibilidade. O que é algo fungível? Fungível é algo que pode ser trocado pelo similar da mesma, da mesma espécie e qualidade. Ou seja, um café do mesmo nível de qualidade é fungível porque ele pode ser trocado. É possível fazer o swap por um outro café da mesma espécie e qualidade. Isso é algo fungível. Que o dinheiro é fungível porque uma nota de 50 reais pode ser trocada por outra nota de 50 reais. O ouro é fungível porque um ouro da mesma qualidade pode ser trocado pela mesma quantidade de outra porção de ouro da mesma qualidade. Só que se duas bases de unidade monetárias distintas tiverem um histórico de transparência e conhecimento público quanto às transações passadas, existe o risco de serem avaliadas de forma diferente. Então, duas stablecoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar norte-americano, uma é totalmente transparente e é possível saber por onde ela transitou nos wallets anteriores, e outra priva pela privacidade, é possível que haja um desconto, né? Uma subvaloração na que não na que prima pela privacidade. Então, isso é a próxima guerra. Com certeza, as CBDCs, que vão ser os reais digitais, o dólar digital rodando na blockchain do Federal Reserve, ou o euro digital rodando na blockchain do Banco Central Europeu, com certeza as CBDCs não vão ostentar uma fungibilidade completa, justamente porque a transparência vai ser complicada. É possível que instituições e pessoas recusem um ativo cripto cuja transparência quanto à detenção anterior seja rejeitada. Ninguém vai querer receber euros digitais de um wallet que ostente euros que, por sua vez, vieram de um outro wallet que já pertenceu ao Talibã, por exemplo. Ou seja, é possível que uma blacklist de wallets acabe influenciando na cotação de criptoativos, principalmente ativos pareados a 1 para 1 contra divisas fiat. Então vamos ver como essa guerra da privacidade vai se colocar. É muitíssimo provável que o mundo cripto conviva com essa dicotomia privacidade versus publicidade, e é por isso que os ativos criptográficos num mundo pós-CBDCs sempre vão encontrar o seu lugar ao sol, justamente porque, não se enganem, os bancos centrais de estados soberanos vão querer saber tudo o que você faz com os seus recursos digitais rodando em blockchain. E mais um gigante de derivativos, o CME Group de Chicago, vai lançar opções ancoradas, né, na ETH, ou seja, mais liquidez no mercado de futuros no mundo cripto. E o atraso no hard fork da Vasio, que seria um update da Cardano, colocou grandes tensões dentro da comunidade. O Charles Hoskinson, que é o fundador, diz não ser culpado, porque ele ficou pressionando os devs para testar o Vasio, esse hard fork, que vai emprestar uma série de novas funcionalidades para Cardano. Ele teria, nas redes sociais, forçado os devs a testar esse update na rede principal, e ficou demonstrado que esse update padece de seríssimos bugs que precisam ser resolvidos antes de atualizar a rede principal com essa atualização. E os credores hipotecários norte-americanos, né, os bancos que emprestam recursos lastreados em hipotecas, estão começando a falhar. O setor de hipotecas nos Estados Unidos está vendo seus primeiros credores falirem após um repentino aumento nas taxas de empréstimos. É mais um efeito dessa escalada nas taxas de juros essa escalada imposta pelo Fed. O fato é que, com certeza, os bancos centrais da zona do euro dos Estados Unidos da América estão induzindo
um arrefecimento, né, uma diminuição da atividade econômica como um todo na zona do euro e nos Estados Unidos da América, e não está havendo uma contrapartida lá pelo Sudeste Asiático, principalmente a China, que segue diminuindo as taxas de juros. Vamos ver onde essa queda de braço vai parar. O Tether abandona as Ilhas Caimã num acordo com a BDO da Itália. É uma gigante de auditoria que vai passar a ser responsável pelos atestados de auditoria e contabilidade da Tether, que foi muito questionada acerca da sua capacidade de resgate desses bilhões e bilhões de dólares de USDTs que existem em circulação e que supostamente estão lastreados 1 para 1 contra o dólar norte-americano, mas agora um acordo firmado entre a Tether e a BDO Itália acabou impondo o encerramento das operações nas Ilhas Caimã. Agora tudo vai ser direcionado para instituições bancárias da zona do euro nos Estados Unidos da América e com auditoria atestada por essa gigante do setor de auditorias e contabilidade. E algo muito grave do ponto de vista financeiro e geopolítico está se desdobrando. Governos ocidentais, principalmente o norte-americano e a zona do euro, especificamente Europa Ocidental, América do Norte, incluindo o Canadá, Austrália e Nova Zelândia, estão intencionalmente reduzindo a atividade econômica nesses ambientes, né, nas suas jurisdições, para tentar arrefecer essa inflação galopante. O problema disso tudo, gente, é que essa tentativa de arrefecer a pressão inflacionária, diminuindo a atividade econômica na zona do euro e na América do Norte, não está encontrando eco no Sudeste Asiático. Não há precedente conhecido para uma tentativa coletiva de nações de intencionalmente reduzir a atividade econômica num mundo globalizado. Depois da globalização das cadeias de produção, das finanças, não há um precedente conhecido nesse tipo de reestruturação da atividade político-monetária. O fato é que essa queda de braço vai redundar numa grave crise sem consequências conhecidas. Adicione-se tudo a isso, que esse arrefecimento intencional da atividade econômica promovido pelos órgãos reguladores, principalmente os bancos centrais da zona do euro e da América do Norte, ele não encontra eco nas commodities energéticas, que continuam pressionando a inflação. Ou seja, tudo isso pode redundar num efeito nulo contra a inflação e numa queda de braço sem precedentes com o Sudeste Asiático, principalmente a China, que continua a reduzir as suas taxas de juros num contraponto sem um precedente conhecido. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. O desemprego na Malásia, Vietnã, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e China vai criar um coquetel que pode sim desestabilizar o mundo geopolítico financeiro internacional, o que também pode se transformar num estopim para a Terceira Guerra Mundial. Vamos ver como essa confusão que bancos centrais da zona do euro e do Ocidente estão engendrando para conseguir arrefecer a pressão inflacionária, mas com uma conduta hawkish, vamos colocar assim, sem encontrar eco no Sudeste Asiático, que é o responsável pela cadeia de suprimento do Ocidente. Ou seja, tudo isso pode se desdobrar até num conflito mundial de larga escala. E as 10 maiores nações em gastos militares ostentam o top 2 ali, como Estados Unidos e China, tendo como Estados Unidos e China os maiores gastadores. Só em 2021, os Estados Unidos gastou quase $1 trilhão em despesas militares, 801 bilhões de dólares. A China, 293 bilhões de dólares. Isso é outra bizarrice desses bancos centrais. Enquanto eles tentam arrefecer a pressão inflacionária, eles continuam escalando os seus gastos militares, induzindo uma diminuição da atividade econômica, explodindo os gastos militares. Ou seja, todo esse coquetel
tá levando talvez o planeta para uma terceira guerra mundial. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. É natural que a BTC fique volátil diante desse cenário Mad Max apocalíptico que se desdobra no horizonte, mas o fato é que a gente talvez esteja aqui desenhando uma grande figura triangular de acumulação. Vamos ver como vai ficar o próximo candle. É preciso que nos próximos 2 candles a gente inicie aqui uma tentativa de estresse da aresta superior dessa figura triangular. Senão, isso aqui vai se caracterizar como uma canaleta virtual de baixa que vai levar a BTC para provavelmente formar um fundo duplo em 19.400 e tal. Vamos ver. Ou isso aqui é um grande triângulo que vai redundar numa cunha triangular, que provavelmente vai explodir para cima, ou isso aqui é uma canaleta virtual de baixa que vai buscar um fundo duplo com 19.600 e pouco. Tá bom, pessoal? A BTC ficou muito volátil, mas está no radar, com certeza, um amplo movimento de acumulação, que pode ser triangular ou, eventualmente, um grande fundo duplo aqui, formando um grandíssimo W, que é uma formação padrão do mundo cripto, não só do mundo cripto, o fundo duplo é uma formação gráfica padrão para qualquer ativo dentro e fora do mundo cripto. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.